Olá, bom dia amigos e amigas, aqui do canal Dica de hoje, quarta-feira, dia daquele vídeo sem enrolação, e eu vou tentar falar rápido sobre esse assunto aqui, que foi a dúvida que chegou lá no Instagram no final de semana, a dúvida do Rafael. Quando os proventos já pagam todas as despesas, qual a proporção ideal de retirada? Vamos falar sobre isso, muitas coisas legais, mas antes eu já vou avisar para vocês. Para responder isso, essa pergunta, o livro Desbravando a Gestão de Portfólios é muito interessante. Muito do que eu vou falar vai ser baseado nesse livro. Eu não vou mostrar aqui porque eu só tenho ele na versão digital, tá? Mas é muito bom esse livro para responder essa dúvida. Logo depois da vinheta a gente já começa. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e a gente já começa. Bom, pessoal, por que eu falei que o livro Desbravando a Gestão de Portfólios é muito bom para esse tipo de dúvida? Por quê? Porque ele trata da retirada daqueles fundos estudantis de universidades, que eles chamam de endowment, das principais universidades do país e de outras também. Então, por exemplo, você vê ali Harvard, Yale, MIT e outras, né, que tem um endowment que vai crescendo, ou seja, aquele fundo, e ele cada vez menos precisa de doação. E por que que eu falo que é tão importante olhar por essa ótica? Porque a gente pode pensar em retirada de duas formas. Tá? A primeira é como a pessoa física pensa e o que tem de literatura dos Estados Unidos para a pessoa física. O que tem de literatura lá dos Estados Unidos para a pessoa física trata da seguinte forma: você, pessoa física, ganha um juro ali de 1 ou 2%. Normalmente esse juro é do mesmo valor da inflação, ou às vezes até menor, porque você está trabalhando com juro real negativo. Então a pessoa ela acumula ao longo do tempo para gastar esse dinheiro na velhice. Ou seja, o valor que você acumula ao longo do tempo, você não consegue viver apenas de rendimentos. Ou se você consegue, você tem que juntar uma bolada muito grande, igual Warren Buffett, por exemplo. E qual a diferença desse racional para o racional que é adotado em universidades? As universidades, algumas têm mais de 300 anos lá nos Estados Unidos. Então, o gestor que segue aqueles processos da universidade, ele tem que saber que ele não vai ser o último gestor, vai vir um outro depois, e um outro depois, e um outro depois, ou seja, a gente está falando de um organismo perene, um organismo permanente, um organismo que vai continuar. E eu particularmente acho que no Brasil a gente pode trabalhar dessa forma. Por quê? Porque no Brasil existe uma coisa chamada inflação. Então é muito perigoso você consumir o teu principal sabendo que a qualquer momento pode vir uma inflação muito alta. Então, na minha visão, faz muito mais sentido você reduzir a quantidade de rendimento que você saca e você planejar um portfólio que seja permanente. Ou seja, que na hora que você morrer ele vai estar maior ainda para os teus filhos. Se eles vão saber trabalhar bem ou não isso, paciência, não é culpa tua. Mas você está se protegendo de chegar lá aos 80 anos, vir uma hiperinflação e você ter um problema, por exemplo. Tá? Então, esse é um ponto que eu acho que é interessante, por isso que eu falo do desbravando a gestão de portfólios. Então, quando eu falo sobre quantidade de valor que você saca, eu sempre falo um valor muito menor do que as pessoas estão acostumadas a ouvir, e aí elas se chateiam. Tá? Mas é tudo baseado em leituras e baseado no histórico do nosso país, que infelizmente ele acaba tendo inflações em alguns momentos. Né? De 7 em 7 anos, 8 em 8 anos, a gente vê ali um pico de inflação acima de 10%, por exemplo. Isso já é suficiente para corroer muito o poder de compra, até porque inflação oficial nem sempre é a nossa inflação de casa também. Então vamos lá, para responder a dúvida dele. Se você tiver uma carteira de ações, e aí eu espero que seja uma carteira previdenciária, uma carteira que gere renda, né, provavelmente você vai conseguir alguma coisa entre 5% e 6% ao ano. Então, na minha visão, você pegar a metade disso é interessante. Então, alguma coisa em torno de 3%. Aí a gente entra num outro problema, que o livro Desbravando a Gestão de Portfólio também traz. Quando você define um percentual, vamos imaginar assim: eu quero sacar 3% do meu patrimônio todo ano para
pagar as minhas despesas, 0,25 ao mês ou 3% ao ano, como você preferir. Aí vamos imaginar que a bolsa cai 40% e a tua carteira cai 40%. No ano seguinte, você vai sacar 40% a menos? Ou a bolsa sobe 50%. Ah, você vai gastar como se não houvesse amanhã, porque agora a tua renda subiu 50%. Então é outra coisa que o livro também traz para gente, tá? É importante que você consiga dar uma ajustada, você consiga dessazonalizar um pouquinho isso, tá? O melhor verbo não é dessazonalizar, mas é meio que um ajuste fino para que não aumente muito em um ano ruim, um ano bom, e não caia muito em um ano ruim, tá? Mas, enfim, se você quiser rações, eu começaria com essa faixa de 3% e ao longo do tempo você vai aumentando de acordo com a inflação, sempre olhando a tua carteira para ver se você tem esse potencial de subir isso, tá? Se for fundos imobiliários, eu acho que faz sentido você sacar ali alguma coisa em torno de 6% ao ano, o que dá 0,5%, ou seja, vai ser muito mais barato você ter uma aposentadoria em fundos imobiliários do que em ações, porque fundos imobiliários é mais perpétuo e mais perene, embora cresça menos. Em ações é um pouco mais volátil, né? Aquela ação, às vezes, que pagou muito agora, pode não pagar. Então, a pessoa colocou ali Petrobras, por exemplo, pagou 60% de dividendo esse ano, talvez no ano que vem pague 8%, talvez daqui a 3 anos pague 0%, então, enfim, você acaba tendo essa variação toda. E se tiver renda fixa, aí se você tiver aquelas NTNB do Tesouro, você pode tirar tudo porque elas são corrigidas pela inflação. Então, seria mais ou menos isso. Agora, é claro que a pessoa ela monta uma carteira e aí ela chega em R$ 1 milhão, por exemplo. Ela tem uma carteira que tem ações, renda fixa e fundo imobiliário. Renda fixa hoje está pagando uns 6%, fundo imobiliário está pagando 6% aí isento de imposto de renda e ações você tira 3%. Então, na média aí, tirando o imposto lá da renda fixa, você deve conseguir 4,5%. Então, R$ 1 milhão vai gerar 45 mil por ano. Vai gerar uma renda de 3 mil e poucos reais, por exemplo, por mês. E aí a pessoa fala assim, puxa, mas é muito pouco, 3 mil e pouco para uma pessoa que tem 1 milhão. Concordo, mas aí você tem que botar tudo o que eu falei no início. E aí o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, você consegue melhorar isso com algumas estratégias. Tá? E é isso que a gente acaba fazendo. Então, quer dizer, você troca uma renda fixa por um crédito privado, você já melhora, porque você aumenta o retorno e você tira o imposto. Você não precisa pegar o crédito privado que está pagando IPCA mais 9. Pega o crédito privado, sei lá, da Equatorial, da Taesa, da Energisa, de empresas que são consolidadas. Você já vai conseguir um pouquinho mais, ainda vai ficar no isento. Né? Fundos imobiliários, você bota, por exemplo, para alugar os fundos imobiliários. Ações, você ou coloca para alugar ou você cria estratégia com opções, por exemplo. E aí você consegue criar estratégia com opções. Aproveitando aqui que acabou caindo sobre opções, eu queria aproveitar e falar sobre o evento que a gente vai ter chamado Poder das Opções, de 16 de maio a 18 de maio, com aulas às 8h30 da noite, em que a gente vai falar muito sobre opções. Para facilitar, diferente dos outros anos, em cada uma das lives a gente vai montar uma estrutura para que você, mesmo que seja iniciante, nunca tenha ouvido falar, você entenda como é que funciona e para que você possa montar também no dia seguinte, tá? A gente, dentro da nossa área de membros, a gente tem a nossa estratégia Checkmate, tá? Em que a gente consegue gerar renda com opções, tá? E rendas que variam aí de 1% a 3% ao mês, mais ou menos. Aqui a gente consegue ver, fica muito mais vezes aqui perto de 1,5, 1,7, alguma coisa assim. E lembrando que é extra, né? Então, quer dizer, você tem ações que podem subir, você tem dividendos das ações, tudo isso continua entrando. Claro que mês ou outro vai acabar dando um probleminha aqui, caiu, enfim, a gente fez um ou outro prejuízo, mas no grosso aqui a gente percebe que ela consegue se manter nessa faixa aqui, principalmente entre 1% e 2% a mais ao mês. Aí você consegue tirar um pouco mais, você melhora esse período de resgate da fruição. Outra coisa que eu acho que é interessante também é mostrar que muitas pessoas vão achar assim, é um produto de venda coberta. Não é um produto só de venda coberta.
para vocês verem aqui, ó, a gente tem alguns tipos de operação. Tem a operação, por exemplo, sem risco, que busca ganhar um pouquinho acima do CDI. Tem a operação 3-1, que já pega um pouco mais de diferença, mas o máximo que você pode perder ali é 1 e pouco, 1% no mês, e etc. Mas em troca de talvez ganhar 5, né? Sempre triplicado. A gente tem uma carteira calendário, que aí já tem uma proteção junto da carteira. A gente tem a carteira dividendo 3x, essa sim vai ter um pouco mais de dividendo sintético, tá? Então, quer dizer, não é apenas venda coberta, tá? A gente tem muitas operações possíveis, eu diria que a gente tem mais de 10 operações possíveis para gerar rendimentos aí de 2%, de 1,8%, de 2,2%, de 2,4%, de 1,5%, enfim, esse tipo de rendimento é que a gente vai mostrar para vocês no Poder das Opções. Então, quer aumentar esse potencial de renda? Poder das Opções. Quer antecipar a tua aposentadoria, cara, em vez de 30 anos demorar 15, 18, 17, Poder das Opções também, tá? Então queria aproveitar para chamar vocês. Enfim, gente, eu acho que é mais ou menos por aí, tá? Se você quiser seguir só a estratégia tradicional, mais passiva, de só comprar, investir e esperar, a gente teria aqueles percentuais de retirada inicial de 3% do patrimônio por ano em ações, 6% por ano em FIIs, pode ser que no futuro isso caia, essa taxa de juros do Brasil cair, e a renda fixa, aquelas NTNB e IPCA+, você pode pegar a renda toda e sacar, porque o principal ele vai reajustando de acordo com a inflação. Hoje está dando aí uns 6%, mas com imposto, né? Cai aí para uns 5% mais ou menos, tirando o imposto de renda, taxas e tudo mais. Bom, gente, abraço, bons investimentos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Quem gostou, curte, se inscreve no canal que é importante e se inscreve também na descrição do vídeo no evento gratuito Poder das Opções. No mínimo, 3 estratégias você vai aprender e vai conseguir montar. Então não perca, uma a cada dia deles. Abraços e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.